Bom dia, povo lindo. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu peço que vocês desliguem os microfones, tá? No final, quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, a gente vai estar fazendo, tá? Nós vamos dar início agora. Gratidão pela sua presença. Tem alguma intercessora aqui no nosso meio? Se tiver alguma intercessora aqui do Recomeçar, dá um oi aqui. Eu sempre oro, né? No final também, no início, no final. Se alguém tiver, por gentileza, as meninas da intercessão estão aqui, meninas? Grazi, a Grazi tá? Ora para nós, Grazi. Sim, pastora. Grazi, aê, tá aqui, a Grazi vai começar a dar início na oração, nós vamos dar início, né, na palavra, vai ser bênção, e fique ligado, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aí, porque no final eu vou tirar um pouco menor hoje, tá? Mas já coloca aí para que seja esclarecedor. Maravilhosa? Ora por nós aqui, dando abertura nesse dia, no 6º dia. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor nessa manhã, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Meu Deus, que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, receber do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ir aonde nós não podemos ir, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, manifestar o seu poder, a sua graça, Senhor. Que possamos, meu Deus, através dessa live, Senhor, ter o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós e daquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Meu Deus, que esse 6º dia, Senhor, ele seja um divisor de águas da nossa vida, Senhor, assim como os outros têm sido, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e abrimos eles, ó Deus, para que o Senhor possa falar conosco nessa tarde, ó Deus. Que o Senhor possa usar a pastora Raquel, Senhor, como o Senhor tem usado, meu Deus, grandemente, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que haja libertação, que haja transformação, que haja abrir de olhos, ó Deus, que haja posicionamento, que haja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a tua presença, o teu poder sobre as nossas vidas, pois nós entregamos tudo que vai ser feito agora e consagramos tudo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eita glória, amém, graças a Deus, maravilhosa, pastora Grazi, gratidão, para quem não conhece, essa é a pastora Grazi, está conosco aqui juntamente, né, na intercessão, no apoio, junto conosco aqui na liderança, o Recomeçar, mulher de Deus, gratidão, maravilhosa. Gente, hoje nós vamos falar sobre ressignificação da dor em propósito. A dor, tá, ela vai vir. O sofrimento vai vir, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, tem propósito, mesmo que não foi Deus que permitiu, tem situação que foi nós que buscamos, tem situações que foram escolhas, tá? Mas eu quero dizer para você que a dor não foi o fim, foi o processo. Então, toda essa dor que você viveu, né, seja quem está no casamento, seja quem passou pelo processo de divórcio, quem está passando agora pelo processo de divórcio, seja quem perdeu alguém, né, na viuvez aí, seja qual for a questão, seja uma pessoa solteira madura, seja qual for o desafio, seja o que você estiver enfrentando, eu quero dizer para você que todas as dores, todo o sofrimento, tudo que nós passamos, tá, nós precisamos transformar em propósito, e é isso que eu quero dizer para você, tá? Eu, graças a Deus, eu falo assim, gente, se eu parar para contar a minha vida, e vocês também, vai ser um chorô, porque eu sei que cada um tem uma história. E é isso que é importante, que cada um de nós, né, vai compartilhando, só que se a gente não ressignifica, a gente não avança. Então, eu sempre falo, nos tratamentos que eu faço, precisa ter a ressignificação e depois a reprogramação com as verdades de Cristo. Então, eu tenho certeza que o que você está passando, tá? Não é por acaso. A questão é você olhar para essa situação e dizer, espera aí, vai valer a pena. Faz parte do processo.
Já que aconteceu, então, o que eu aprendo com isso? O que você tem aprendido com esse processo? O que você tem aprendido com a dor? A questão é não ficar paralisado na dor. Parar de ficar lambendo feridas e tomar uma decisão e dizer, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu quero desfrutar de tudo que Ele tem para mim, tá? O que te feriu não teve a palavra final. Eu sei que você foi ferido, ferida, mas hoje aqui não é só negar o que aconteceu, não. Hoje nós estamos aqui falando, hoje é dia de mudar o significado da história. Ressignificar é isso. Mudar a forma, mudar o significado. Olhar com a perspectiva. Olhar com um novo olhar. Não com o olhar da pessoa ferida, machucada. Não com o olhar da pessoa da dor, mas com o olhar da pessoa filha e filho amado, que vai conseguir ressignificar, tá? Nem toda dor veio para te parar. Entenda isso. Algumas vieram para te elevar. Você crê nisso? Então, é isso que Deus tem para a sua vida. Então, tudo que você viveu, tudo que você vive, olha para a situação e diz, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com essa situação? O que Deus quer me ensinar com isso? Porque Ele está te ensinando alguma coisa. Alguma coisa Ele está ensinando. E tudo isso, eu digo, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, gente, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Então, é sobre isso, é ter essa clareza, tá? Eu quero trazer uma palavra aqui, Gênesis 50, 20, diz assim, deixa eu colocar aqui, Gênesis 50, 20 diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ou seja, aqui nós vemos que José ele reconheceu, ele não humanizou a dor, ele reconheceu. É diferente. A gente não pode estar romantizando dor de ninguém, mas ele reconheceu o mal. Ele não negou a traição. Ele não minimizou a justiça, mas ele declarou algo maior. E a declaração foi o quê? Deus transformou. Então, Deus transforma o mal em bênçãos. Maldição em bênçãos. Situações que para você, no seu olhar, não tinha mais jeito, em bênçãos. Ele é especialista, deixa eu te falar, o nosso Pai é especialista em transformar. Você já parou para pensar? Eu amo o processo, gente, da metamorfose, que eu falo, né, da transformação da borboleta. Por quê? Antes de se tornar a borboleta, ela era apenas uma lagarta, certo? E na maioria das vezes, a maioria das lagartas, gente, tem umas lagartas tão bonitinhas, só que tem gente que tem pavor, nem lagarta para bonita. Eu já tenho umas, particularmente, que é bonitinha, mas é esquisito, né? Aquelas de coqueiro, assim, meio esquisita, nossa, chega da agonia. Mas o que acontece? O que eu quero mostrar para você? Todas elas vão passar por um processo de transformação, ok? E esse processo de transformação é doloroso. Esse processo de transformação dói. E nesse processo, ela vai passar uma transformação ali dentro do casulo. Gente, dói. Se alguém vir tentando tirar ela, ajudar ela, vai dar ruim. Por quê? Vai interromper o processo. Então, muitas das dores, muitos sofrimentos que você está vivendo é para avanço, é crescimento, é para você ter uma maturidade. Entende? Não é para detonar, não é para morte, não, é para a glória de Deus. Já que aconteceu, o que eu quero? O que Deus quer me ensinar com essa situação, com essa dor, com esse sofrimento? Ele não quer que você fique paralisado na dor, porque senão o nome dele não é glorificado. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Então, toda dor que eu vivi, o nome dele tem sido glorificado. É o nome dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí, quando a lagarta passa por essa transformação, o que acontece? Ela se torna uma linda borboleta, toda linda, bela, colorida, entende? E aí ela é livre. Antes ela só rastejava ali, mas agora ela voa, ela é livre. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você pode estar num processo doloroso que você se vê, sabe, se arrastando no chão.
tentando carregar um peso que está maior do que você, mas eu quero dizer, contemple hoje como aquela borboleta, quando ela passa pela transformação. Se imagine livre, porque foi para isso que o Senhor nos trouxe, para a liberdade. Somos livres nele. Então, essa dor, esse sofrimento tem propósito. E aí eu sempre gosto de falar o seguinte, o que muitas das vezes, né, vem para tentar nos barrar, Deus fala, ei, filho, não é para te barrar. Ressignifica. Entende? Doeu, gente. Dói. Se você dizer que não doeu, é mentira. Dói. Processos doem, tá? Mas você precisa entender que isso não te definiu. Quem te define é Deus. E aí tem algumas mentiras que eu gosto de mencionar aqui. Exemplo, mentiras, tá? Crenças mentirosas, coisas que você ouviu que acabou se tornando verdade, porque a neurociência diz que tudo que se repete se torna verdade. Exemplo, sua dor foi em vão. Gente, nenhuma dor é em vão. Mesmo que não era propósito, mesmo que não foi uma escolha, mesmo que não foi Deus que quis, mesmo, independente de qualquer dor que você viva, independente de qualquer sofrimento que você viva, todo sofrimento que você vive, tá? Não é em vão. Quando alguém diz assim, nossa, sua dor foi em vão, então, não foi em vão. Teve propósito, ok? Tem propósito na dor, tem propósito no sofrimento. Tá? Aí tem gente que chega e fala assim, fulano, tem dó, larga de ser mole. Fulano, supera isso logo. Supera isso rápido, deixa eu te falar. Cada um tem o seu momento. E talvez há pessoas aqui que viveu isso. De alguém apontar na sua cara e falar assim, nossa, supera isso logo, pelo amor de Deus. Só que cada um tem um processo. Tem pessoas que o processo dela é mais acelerado. Tem outras que é mais devagar. Entende? Então, cada pessoa vai conseguir reorganizar a mente e ter clareza em um tempo diferente. Então, a gente não pode chegar e falar assim, uma mentira, né? Supera isso logo, rápido. Tudo tem que ser superado rápido, não. Vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que ela demora mais do processo. Tem pessoas que é mais rápido. Vai depender da percepção de cada um. Então, a gente precisa ter a simpatia de entender, tá? Então, é uma mentira. Você já deveria ter superado. As pessoas pegam como verdade. Já deveria ter superado. Sério? E se fosse você no meu lugar? Você entendeu? Então, a gente precisa entender que cada ser humano é único. Não deveria ter superado. Já deveria ter superado. Se deveria ter superado, fica calado. Porque essas frases só vai piorar. Essas frases só vai deixar a pessoa mais para baixo, achando que ela é a pior de todas. Essa frase não ajuda. Por mais que você olhe e fale assim, nossa, mas já era para ela ter avançado. Não precisa falar para ela, só olhe e fala, Senhor, tira essa pessoa dessa situação, tá? Ou seja, dor ignorada, gente, não é curada. Por isso que eu sempre trabalho com a questão de voltar no passado, tratar o passado, fazer as pazes com o passado para que você possa avançar. Porque se você ignorar a dor, uma hora ela vai vir. Silenciar a dor não produz cura, produz acúmulo emocional. Você entende isso? Isso é muito sério. Então, muitas das vezes a pessoa fala, não, principalmente a gente que é cristão, né? Não, eu sou forte, não. Vida que segue. Não, vida que segue, não. Se você não ressignificou a sua história, se você não fez as pazes com o seu passado, seja abuso que você viveu lá atrás, em casamento, de qual esfera for, emocional, físico, mental, sabe? Verbal, seja qual for, situação que você viveu, traição, deixa eu te falar, precisa ressignificar. E para ressignificar, você precisa voltar na história, você precisa voltar na situação e ressignificar, olhar com a nova ótica, dizer, doeu, mas espera aí, quem estava envolvido? Olha as pessoas envolvidas. Nessa semana eu fiz isso, levei as pessoas a refletir isso. Olha a situação e entenda, peraí, pessoa só fez isso comigo, fulana fez isso comigo porque ela estava ferida. Você entende? Agora, verdades bíblicas que você precisa ter clareza. Deus não desperdiça dor. Anota isso. Deus não desperdiça dor. Não importa se é uma prova, não importa se foi consequência, não importa se foi uma escolha, não importa. Deus, ele sempre vai aproveitar, ele é especialista em tornar mal em bem. Ele é especialista em pegar
sofrimento e transformar em alegria, em vitória, em superação, em propósito. Ok? Outra verdade, as suas cicatrizes provam que você sobreviveu. As cicatrizes só provam que Deus estava com você o tempo todo. Por mais que no momento você acreditava que estava sozinho, que estava sozinha. Não, você não estava sozinho. Por mais que você acreditava que estava, por quê? Porque automaticamente a gente, todos nós, a maioria das pessoas, o ser humano, na verdade, inconscientemente ele liga a paternidade do nosso pai biológico com o pai do céu. Então, de forma inconsciente, se seu pai não honrou você, te abandonou, te rejeitou, não te deu atenção, não te deu amor, não te deu carinho, não te deu afeto, não te deu proteção, não deu o que você precisava, inconscientemente você acredita que Deus, como pai, também não vai dar. E é por isso que no momento de angústia, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Só que não. É você ligando de forma inconsciente. Ok? A paternidade de Deus. Deus nunca te esqueceu, ele estava lá o tempo todo na sua dor. Eu vejo pessoas dizendo, onde ele estava quando eu fui abusada? Onde ele estava quando eu fui traída? Ele estava lá. Para quem tem filhos, ou para quem tem pais, alguém que você já viu sofrendo, quando essa pessoa está em sofrimento profundo, você vai abandonar ela ou você vai estar junto com ela no momento que ela mais precisar? Responde aí, você que pode. Coloca aqui no chat, quem puder. No momento que essa pessoa mais precisa, você vai abandonar ela ou você vai estar junto com ela? Só que no momento que ela mais precisa, não tem momentos que você precisa se calar, é só falar para ela, eu estou aqui. Gente, tem coisas que não adianta. Uma pessoa, quando passa por um luto, não adianta você ficar falando um monte de coisa, que tem horas que é melhor ficar calado. Entende? É melhor manter em silêncio, mas dizer assim, ó, fulano, eu estou aqui, conta comigo. Eu estou aqui, conta comigo. Deus faz o mesmo? Você está achando que Deus é invasor? Aí uma pessoa chega, não, fulano, vai dar tudo certo, né? Vai passar. Peraí, você não sabe o tempo dessa pessoa. Fulano, ó, conta comigo, eu estou aqui. E aí você fica onde? Quietinha. Sabendo que ela está sofrendo, mas ela está entendendo que ela não está sozinha, ela está com você. É isso que Deus faz. Deus não pode pegar e sair fazendo tudo o que você quer que ele faça. Porque senão ele é invasivo. É processo. Deus, ele entende o que você precisa passar. E assim nós também precisamos ter essa consciência. Eu não posso chegar fazendo, uma pessoa passou por uma situação, um processo, eu não posso ser apática, eu tenho que ser empática, só dizer para ela, fulano, eu estou aqui, eu estou orando por você, vai dar certo, tamo junto. Porque tem horas, gente, que não adianta falar nada. Concorda? Tem horas que não adianta falar nada. Tem horas que a pessoa só precisa de um abraço teu. E a gente quer fazer com que Deus faça algo que a gente não faz. Então, eu gosto muito de trazer exemplos nossos. Colocar-se no lugar. Deus, como pai, ele vai muito mais além. Ele é muito mais amoroso. Ele é muito mais respeitoso do que nós. Ele não é invasor. Só que ele está lá. Mas a questão é que a gente, muitas das vezes, não consegue enxergar ele lá. Porque, de forma inconsciente, ó, a ótica ferida só enxerga o quê? Dor, abandono. Porque pessoas te abandonaram no momento que você mais precisou. Você não consegue ver ele. Então, ressignificar isso é você voltar, olhar e dizer, nossa, ele estava lá. Porque se ele não estivesse lá, eu não tinha sobrevivido. Se ele não estivesse lá, eu teria morrido. Se ele não estivesse lá, eu não sei o que seria de mim. Então, ele estava lá. A Súria, ele estava, ele está e ele vai continuar estando com você. Coloca uma coisa na sua cabeça. Pode a sua mãe, pode o seu pai, pode filho, pode seja quem for te abandonar, mas o Senhor jamais vai te abandonar, jamais vai te desamparar. Aleluia! Oh, glória! O que te fez chorar não vai te envergonhar. O que te fez chorar vai ser glorificado em nome de Deus. Deus está transformando a sua dor em destino. Você pode tomar posse nesta tarde. Deus está trazendo à existência o
Porque existe, eu estou aqui me arrupiando toda, porque a presença de Deus é real. Tem pessoas aqui agora sentindo a presença, tem pessoas aqui sendo renovadas, tem pessoas aqui sendo curadas. É cura. Ele tem cura para você. O que você viveu, ninguém ignora. Não pode se ignorar, mas tem propósito na dor. Tem propósito nesse sofrimento. Sabe quem eu mais ajudo hoje? É um imã, gente. As pessoas que mais chegam para mim são pessoas que estão vivendo situações parecidas que eu vivi. Todas. Parece até brincadeira. Quando a pessoa chega, eu sempre tenho alguma coisa que eu vivi parecido com ela, e nunca só uma. É 2, 3 situações que é parecido, porque Deus, ele é estrategista, ele é intencional em tudo que ele faz. Se é uma pessoa de recuperação de drogas, Deus vai trazer muita gente para recuperar, porque você se recompôs. Se é pessoas que foram abusadas, que viveu traição, Deus vai trazer pessoas no mesmo nível do sofrimento, de dor, para você dizer, eu venci, não é porque eu sou boazona, eu venci porque o Senhor estava comigo, eu ressignifiquei, vamos ressignificar a sua dor. Aleluia! Entende? Esse processo doloroso que você viveu, esse processo doloroso que você está vivendo, é para a glória de Deus. Chegou o tempo de você ressignificar e mudar o lugar da dor. Chegou o tempo de você ressignificar. E ressignificar não é apagar o passado. Ninguém aqui sofre de amnésia. Ninguém. Não é apagar, não é esquecer, gente. Não tem como. Você vai lembrar, mas não vai doer. Quando você falar, não vai ter choro. Quando você falar, vai ter alegria, vai ter gozo, porque o nome do Senhor vai ser glorificado no que você está vivendo. A propósito na dor. Ressignificar não é apagar o passado, é tirar a dor do lugar de controle. A dor não governa mais a sua vida. O sofrimento não governa mais a tua vida. É você colocar no lugar de testemunho. É testemunho. Hoje Deus está mudando o significado da sua história. O trauma hoje vai perder o rótulo e recebe agora propósito. Você deixa de se enxergar como vítima e se posiciona como testemunha viva de Cristo. Ragadaia, sébria, que graça é essa? Sébria. Deus está dizendo, chegou o tempo de ressignificar. Para de ficar remoendo dor, remoendo sofrimento, remoendo. Enquanto você fica remoendo, você não avança. Você está preso na dor. Para de remoer passado, mas você enfrenta o passado, ressignifica. Olha, tenha um olhar. Talvez você fale assim, tá, pastora, mas o que é ressignificar? O que é que eu preciso fazer? Deixa eu te falar. Para ressignificar, você tem que olhar para a sua história. E dói. Quando eu vou no processo ajudando algumas pessoas, porque eu tenho um grupo terapêutico, né? E também de forma individual eu atendo, e eu faço esse processo junto com ela. Eu levo ela lá no momento. Ela olha. Primeira vez que ela vai com o olhar de vítima. E depois ela vai com o olhar da pessoa posicionada. Um homem e uma mulher posicionada e posicionada. Filho e filha amada. Indo até aquela criança ferida. Entendendo a dor. Seja na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta, ela vai lá e ressignifica. Ela enxerga de uma forma diferente. Ela mostra uma forma diferente. Ela perdoa quem fez algo para ela, que machucou ela, que feriu. Ela faz as pazes com o passado. Ela vê uma percepção diferente. Ela consegue enxergar Deus presente. Porque quando ela estava na dor, ela não conseguiu ver. Porque ela estava com a ótica ferida. Com a ótica da dor. Uma pessoa, quando está ferida, gente, ela vê alguma coisa, ela não enxerga, ela não tem clareza. É embaçado, ela vê de forma fragmentada. É embaçado, o olhar dela é embaçado. Uma pessoa, quando está com raiva, ela não fala, ela tem que vigiar, porque ela fica cega. A mesma coisa é uma pessoa ferida. Ela está cega. Ela não consegue enxergar com clareza. Por isso que precisamos voltar. Vai doer, Raquel, vai. Mas vai doer uma única vez para não doer mais. E se você não enfrenta, você não rompe, você não avança, você não consegue romper. Então precisa
Ressignificar é você olhar para a sua história e dizer, uau, doeu, mas o que eu aprendo com isso? O que Deus está me ensinando? E se prepara, porque Deus vai colocar pessoas que precisam. Se prepara, porque não foi por acaso. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí eu vejo aqui que nós precisamos ter essa empatia, sabe? O que essas pessoas acabam sentindo, gente? Amargura, revolta. Provavelmente, talvez, tem pessoas aqui que ainda estão nesse estágio. Talvez você já passou. Sente amargura, sente revolta, sente culpa, cansaço emocional, sabe? Uma necessidade profunda de aprovação. Encontrar sentido para o seu sofrimento. Porque o que mais dói não é só a ferida. É achar que ela não teve propósito. Só que eu deixei bem claro aqui para você hoje. Você vai sair daqui tendo clareza que toda dor, que todo sofrimento tem propósito. Você entende isso? Eu vou repetir. Toda dor, toda ferida tem propósito. Mesmo que foi algo de consequência, de escolha, não importa como foi, não importa o que aconteceu, para de se culpar, para de ficar preso, aprisionado nessa dor, nesse sofrimento. Deus está dizendo, eu quero dar o melhor para você, mas você não tira o olhar. Lembra da mulher de Ló? Deus estava dando uma oportunidade de vida para eles. Deus estava dando uma oportunidade para que eles fossem desfrutar. Deus estava arrancando eles lá daquele lugar de Sodoma e Gomorra. Mas Deus avisou, não olhem para trás. O que ela fez? Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Tem gente que está virando para trás, olhando para trás, e está estagnado, que nem uma pedra, que nem uma estátua, não vai avançar, porque você está olhando para onde não deveria. Olhar para trás é só para ressignificar, para fazer as pazes e depois avançar, não querendo viver essa dor. Ficar olhando para essa dor, deixa eu te falar, inconscientemente, de 90% a 95%, eu sempre falo, é o inconsciente que está no comando. E o nosso inconsciente, ele não vive, gente, ele é atemporal. Ele não vive de passado e nem de futuro. Para ele está acontecendo agora. É por isso que gatilhos, quando acontece gatilhos, acontece uma coisa aqui, você entra em pânico, tem um comportamento que você não sabe o motivo, porque liga com alguma situação que você está congelada lá na dor e no sofrimento. Por isso a importância de ir, de ressignificar, fazer as pazes e dizer, olha, até aqui você impediu eu de avançar, até aqui você atrapalhou meu avanço, mas a partir de agora eu reconheço que doeu, mas tem propósito na dor. Eu vou avançar, eu vou viver, eu vou desfrutar. Chega de ficar sobrevivendo. Tem gente aqui que não consegue romper nas finanças, na vida sentimental, no ministério. Tá tudo travado, tá tudo bloqueado, tá tudo. Nada rompe, porque você está preso na dor. Deus não quer que você fique preso na dor ou presa na dor. Ele quer que você avance. E para avançar, precisa do processo de ressignificação. Paramandai Assuri Andarábia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei por tantas fases desafiadoras, eu sei que você também. E aí, muitas das vezes a pessoa passa por tanto. E ela começa a acreditar que ela é isso. Ela acredita que ela é a circunstância. Deixa eu dizer, você não é a circunstância, você não é o que te aconteceu, você não é esse fracasso, você não é essa traição, você não é esse abuso, você não é fracassar, você não é perdedora, você não é perdedor, você não é um fraco, você não é a sua dor. Você é aquilo que Deus diz que você é, e a Bíblia diz que você é filho amado, filha amada. Você não é bastardo, você não é órfã, você não é escravo, você é filho e filha amada do Pai. Você entende isso? Só que tem gente que não entendeu. Ele é filho, mas não está vivendo como filho. Está tendo atitude de filho, não. Está tendo atitude de bastardo ou de escravo. Está tendo atitude de filho órfão. Está tendo atitude... Você vai viver isso. Para de ter atitude ou comportamento de um bastardo.
de um órfão, de um escravo. Deus está dizendo, eu quero que você desfrute como filho, mas para viver como filho, você tem que ter comportamento, postura, alinhamento com em terceiro lugar. Se não entender, se está com visão distorcida, não vai saber. Pode falar aqui, eu posso ministrar, os pastores podem ministrar, pastor Edmar, pastor Bruno, pastor Elias, sabe? Você pode ouvir palavra lá na sua igreja, você pode ouvir gente falando, terapeuta, seja quem for. Se você não se alinhar com o céu, se você não ter clareza, se você não se enxergar como Deus te enxerga, como filho e filha, você não avança. Provérbios 23, 7, como imagina em seu coração, ou como imagina em sua alma, assim é. Como você se vê, assim é. Só que você continua se vendo como as pessoas te enxergaram desde a infância. Para de enxergar com a ótica humana. Deus está dizendo, eu quero entregar nova ótica aqui, eu quero entregar a ótica do céu. Tem pessoas aqui que pensam em se matar. Tem pessoas que estão com pensamento de suicídio. E Deus está dizendo, não, a última palavra é minha. Eu tenho a última palavra. Satanás não vai tomar a tua vida porque a tua vida é minha. Você é propriedade exclusiva do Pai. Satanás não toca. Daias, tu beniguiaço, remeniguiace. A sua vida é propriedade. Quantas das vezes Satanás tentou te matar? Quantas das vezes você talvez tentou tomar alguma coisa para tirar a tua vida e Deus não deixou? Porque a última palavra ainda tem propósito. Ele tem propósito contigo, ele conta contigo, ele conta com tudo que você viveu para que você ressignifique e ajude outras vidas a avançar. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a dor não é tratada, a dor não tratada, ela vira identidade. Você passa a acreditar que você é aquela dor. Você passa a acreditar que é a vida que você merece. E Deus está dizendo, essa não é a vida que Ele tem para você. Essa não é a vida que Ele determinou para você. No céu já foi estabelecido uma vida maravilhosa para você. No céu já foi estabelecido. Só falta se manifestar. Mas você precisa começar a enxergar como o céu enxerga. Porque senão você vai perder. Senão você não desfruta, como nós já mencionamos aqui do povo de Israel, lá no deserto. Era para receber, era para entrar na terra prometida. O máximo 40 dias. Tem uns que dizem 14, ficaram 40 anos porque não conseguiu enxergar, estava fazendo eles enxergar. Quando ele olhava, ficava dando, paralisado na dor, preso na dor, e não através da Deus transforma isso, esse sofrimento, em resiliência, em história, em uma nova história, em testemunho, em cura. O nome de Deus não é glorificado se você continua ferido ou ferida. O nome de Deus não é glorificado, não tem glorificado no Senhor. O nome dele só é glorificado quando você consegue ser curado e curada. Chegou o tempo dele curar. Chegou o tempo de você permitir ser curada. Porque Deus está me dizendo, tem pessoas aqui que já era para ter sido curada. Só que você fica aqui, ó, remoendo. Para de ver comigo. E Tiago, eu sou a mais provada. Ai, meu Deus, tudo de ruim acontece mais comigo. Gente, eu era a vítima. Eu só me enxergava como vítima. Eu não conseguia enxergar mais nada do que Deus fazia. Quando Deus abriu os meus olhos, quando eu comecei a enxergar com a ótica do céu, eu comecei a dizer, ei, eu nunca mais vou me ver como vítima. Sai desse vitimismo. Para de ficar se vitimizando. Para.
Deus quer o melhor para você. Para de culpar Deus. Para de culpar fulano. Para de culpar cicrano. Porque se não tivesse me abusado, porque se não tivesse feito isso, porque se não tivesse me traído, porque se não tivesse, para de buscar culpado. Todo mundo foi vítima. Só que você, agora, a partir de hoje, você está sendo responsável, porque você está aqui. Deus te trouxe aqui para dizer para você, para de se ver como vítima, porque enquanto você se vê como vítima, você não consegue enxergar nada, só se vê. E aí você passa a ser egoísta, porque você só olha para a sua dor e esquece da dor dos outros. Tá! Não foi só você que foi vítima. Quem fez você de vítima também foi vítima. A questão é, até quando você vai ficar se enxergando como vítima? Eu não me vejo mais como vítima, porque eu sou responsável por tudo que Deus tem colocado na minha mão. Eu ressignifiquei, e todo dia eu tenho que ressignificar. Ontem eu passei por uma situação bem desafiadora. Hoje também, pela manhã, dolorosa. Doeu. Situações que a gente vive. E eu ressignifiquei. Eu abri minha boca e disse, Raquel, vai passar. Raquel, faz parte do processo. Raquel, avança. Todo dia a gente vai ter desafios. Todo dia a gente vai ter situações, mas a questão é como você vai se posicionar diante de cada situação, diante de cada batalha, diante de cada gigante, como você vai se comportar, como a derrotada e derrotado, ou como filho e filha amada, entendendo o seu lugar, entendendo a sua postura, entendendo o seu comportamento, entendendo a sua atitude. Eu me comporto como a filha amada que sou, vitoriosa em Deus. Foi ruim? Foi. Mas eu ressignifiquei e disse, avante, mulher. Faz parte do processo. É para a glória de Deus. É testemunho. Porque eu estou cuidando de vidas. Enquanto a gente está cuidando de vidas, o diabo tenta te parar. O diabo está tentando paralisar você por causa da sua dor. Deixa eu te falar. Manda um recado nesta tarde para Satanás, para o inferno, para o céu, para todo mundo que quiser ouvir. Manda um recado e diz, você quis me derrubar, mas o maior, aquele que é poderoso, que está sobre a minha vida, que governa a minha vida, ele me levanta, ele me alcança, ele governa a minha história, e você não tem poder, Satanás, contra a minha vida, contra a minha geração, contra tudo que ele me entregou. A minha mão manda essa. Aleluia! Eu não vou parar. Por mais que o inferno tente me parar, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque não é eu, não sou eu a bozona. Quem está em mim, quem vive em mim é ele que me levantou, é ele que te levantou, é ele que te levanta, é ele que te usa, é ele que faz, é ele que move, é ele que te torna capaz, é ele que te ajuda a ressignificar, é ele. Por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e tudo que eu tenho vivido é para a glória dele, tudo que você está vivendo é para a glória dele. Dor não tratada vira identidade. Você não é a situação, a circunstância que te aconteceu. Você não é. Começa a dizer, eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu mereço viver o melhor. Eu sou mais do que vencedora em Jesus. Você não é o abandono, você não é a traição, você não é o trauma, você não é a rejeição, você não é. Você é o resultado da graça que te sustentou, você é o resultado da graça que te alcançou. Aleluia! A presença dele é real. Ele tem uma nova história para você. Na verdade, a história que Deus escreveu precisa se concretizar, só não se concretizou porque muitas das vezes nós escolhemos outras rotas, outros caminhos, e ele está dizendo, volta, volta da onde caiu, volta da onde escolheu errado, volta. Por isso que é necessário voltar ao passado, olhar com a ótica do céu, ressignificar e avançar. Eu quero que você imagine agora um vaso. Um vaso que... lindo. Imagina um vaso tão lindo. Bonito. E esse vaso cai.
Ele caiu e quebrou. Só que, nas mãos erradas, o que vai acontecer com esse vaso? Muita gente vai descartar. Sim ou não? Quantas das vezes algum vaso, alguma coisa cai, quebra, e você pega e joga fora? Se um vaso cair e quebrar, muitas das vezes você vai fazer o quê? Você vai jogar fora. Nas mãos erradas, ele é descartado. Nas mãos certas, ele é restaurado. As marcas permanecem. Mas agora, vai contar uma história de restauração. Assim é a sua vida. Tem uma história, eu não consegui, agora que eu estou lembrando, na verdade, eu esqueci o nome. Tem uma história que conta, tem até a técnica, é uma técnica, acho que não sei se é japonesa. Tem um nome específico para quando isso acontece. E aí um oleiro, né, pegou o vaso que se quebrou. É real, tá, gente? Eu lembro dessa história que eu contei, eu porque não consegui, agora que eu estou lembrando, por isso que eu nem lembrei de trazer ela. E ele pegou o vaso todo quebrado. E aonde estava tudo quebrado, ele começou a ajustar e juntar, e ele colocou tipo ouro. Ele foi colocando ouro. E quando terminou o processo daquele vaso, aquele vaso ele estava mais lindo do que antes, porque ele estava todo detalhado, sabe aqueles negócios de mosaico? Estava aparecendo a coisa mais linda. É isso que Deus faz conosco. Quando a gente é quebrado, a gente fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou para mim. Acabou. Ele está dizendo, filho, acalma o teu coração, filho, acalma o teu coração, porque eu pego esse vaso, eu repasso esse vaso. Aleluia! As marcas permanecem, lá a cicatriz vai permanecer. Assim é a sua vida. A cicatriz não apaga o passado. Ela prova que você sobreviveu. Você é um sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Aleluia. Nós somos sobreviventes. E eu quero deixar bem claro para você. Hoje a dor, ela perde o controle na tua vida. Hoje a vergonha perde todo o peso. Hoje o silêncio vai virar testemunho. Hoje o trauma vai perder todo o rótulo e vai receber propósito. Porque o que te fez chorar não vai te envergonhar. Não vai. O que te fez chorar não vai te envergonhar. Deus está transformando a sua dor em destino. Você não será conhecido ou conhecida pelo que você sofreu, mas você será conhecido pelo que você superou. Porque o nome de Deus vai ser glorificado em tudo isso. Aleluia! E eu quero que, se você puder, tá? Eu não estava fazendo isso, mas eu senti de fazer. Se você puder escrever aí, escrever agora, e depois você responde. Ou no celular, onde você estiver. Se você conseguir, tá? Se você puder anotar aí, não precisa responder agora, mas eu quero que você, para fazer você pensar. A criança, a fase que a criança mais cresce é quando ela faz perguntas, gente. Quando a criança faz um monte de perguntas, é o momento que ela mais avança, e a gente deixa de perguntar e fazer perguntas. Então, a primeira pergunta é, qual foi a dor que mais te marcou até hoje? Qual foi a dor que mais te marcou? Me diz aí. Qual foi a dor que mais te marcou? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que essa experiência te ensinou? O que essa experiência te ensinou? Primeira pergunta, qual foi a dor que mais te marcou? Segunda pergunta, o que essa experiência te ensinou? Você pode anotar aí, tá? Terceira pergunta, como essa lição pode socorrer alguém hoje? Como essa lição pode socorrer alguém hoje? E aqui eu quero dizer para você o seguinte, chegou o tempo de você transformar a sua dor em ponte, em cura, em propósito. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia.
Eu vou orar por você. Eu sempre estou fazendo 2 orações. Eu estou fazendo a oração de concordância. Eu oro e você concorda no mundo espiritual, porque o que está ligado aqui é ligado lá. E a oração em concordância, gente, oração em concordância, vocês não têm ideia a potência que é. Eu sempre repito. Se vocês puderem depois, gente, faz as perguntas e responde. Responde e deixa elas aí, para você estar vendo de vez em quando, para você entender o seu propósito, tá? Algumas pessoas estão respondendo aqui, glória a Deus, mas escreve aí. Se alguém escreveu, coloca aqui no chat, para quem não escreveu conseguir, tanto a primeira, a segunda e a terceira pergunta, e vocês respondam. Deixa na agenda, tá? Deixa no caderno, deixa em algum lugar, e sempre você dê uma olhada, para você entender que há propósito nisso. Então, nós vamos orar, vai ser uma oração de concordância, e depois vai ser uma oração, tá? De confissão. Você vai confessar, você vai declarar, ok? Você vai estabelecer no mundo espiritual. Você vai profetizar. Eu sempre falo que palavras são sementes. Ela não torna vazia, ela não volta vazia, tá? Isso é bíblico. Então, você vai declarar. Palavras são decretos. E até agora, o que você estava plantando? A lei da semeadura, ela é real. E o que você estava plantando? Vitimismo? Raiva? Frustração? Murmuração? Reclamação? Decepção? O que você estava? Chegou o momento de você ressignificar toda a sua história. Chegou o momento de você ressignificar toda a tua dor. E na hora de confessar, o que eu estiver falando, você confessa. Se você lembrar algo mais, confessa aí. Amém? Nesse momento, quem puder, feche os seus olhos. Quem puder. Gente, a presença é muito real. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Feche os teus olhos. Papai. Gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor está fazendo. Gratidão por cada vida. Gratidão por este homem, gratidão por esta mulher. Gratidão por sua grandeza. E eu quero aqui apresentar cada um. Pai, cobre nossa vida, cobre a nossa família com teu sangue. Estabeleça o teu governo em nome de Jesus. Nós acreditamos e sabemos que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós oramos, Pai, agora em concordância. Essa é uma oração de concordância. E eu quero declarar agora, Pai, que nenhuma dor foi em vão. Eu declaro agora em nome de Jesus que o que tentou destruir esta pessoa, este homem, esta mulher, será usado para ser posicionados. Vai estar sendo usado para colocar eles posicionados, Pai, no propósito que o Senhor tem para cada um deles. Essa amargura agora está perdendo força, a rejeição está perdendo força, a raiva, o ódio está perdendo força, em nome de Jesus, a traição, o abuso está perdendo força, o abandono está perdendo força. Eu declaro que o que tentou destruir será usado para posicionar, que essa amargura vai perdendo força, que o ressentimento vai perdendo força, em nome de Jesus. Perde força agora, em nome de Jesus. O trauma perde esse rótulo. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que cada cicatriz comece agora a se tornar autoridade no mundo espiritual, tanto na esfera espiritual, emocional e física. Tríade, corpo, alma e espírito, começa a se tornar referência. Eu profetizo agora que cada lágrima comece a ser transformada em testemunho. Tem pessoas aqui, Pai, que têm derramado lágrimas de sangue. Tem pessoas aqui que têm passado por uma situação caótica, seja na saúde. Tem pessoas aqui, Pai, que talvez a medicina desenganou, mas o Senhor, quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor é médico sobre todos os médicos. O Senhor é juiz sobre todos os juízes. Talvez essa pessoa tenha uma causa na justiça que precisa ser resolvida e solucionada, que ela coloque nas tuas mãos, porque a última palavra é do Senhor, a última palavra é tua, a vida é do Senhor. Antes de ser dela, essa vida, Pai, é tua. Em nome de Jesus, estabeleça o teu governo. Eu declaro cura física, eu declaro cura mental, eu declaro cura espiritual, eu declaro cura emocional, eu declaro agora que a
dor não governa mais essa pessoa. A dor não governa mais ela. O propósito governa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dessa mulher. Eu quero declarar sobre a vida desse homem em nome de Jesus. Agora nós vamos entrar para uma oração de confissão. Eu vou falar, você vai declarar, você vai repetir. Antes você estava concordando, estava dizendo, está selado. Sim, amém, eu tomo posse, eu confio, eu acredito, eu concordo com a oração da minha irmã. Agora, você vai confessar, você vai declarar, você vai dizer, Raquel, pastora Raquel, e se eu não estiver nessa postura, você vai começar a reclamar somente com as verdades de Cristo. Amém? Esse é o momento da oração. O momento dessa oração é você se reorganizar e entender o que Deus tem para a sua vida. É o momento de confessar. Abra a sua boca, confessa. Confissão. Declarar. Ok? E outra coisa, se surgir mais coisas, fala, tá? Fala, porque eu vou verbalizar algumas questões aqui, conforme eu for lembrando, e eu peço que você vai falando também o que você lembrar, tá bom? Eu vou falar e você repete. Pai, eu confesso que houve momentos que eu achei que tinha sido em vão. Eu acreditei que tinha sido em vão. Mas, papai, eu confesso também que eu guardei raiva, que eu guardei revolta, que eu guardei amargura, que eu guardei ódio, que eu guardei frustração. Confesso que deixei a dor moldar a minha identidade. Mas eu não sou a circunstância. A circunstância não define quem eu sou. A minha identidade diz que eu sou um filho e uma filha amada. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu estou passando por uma fase desafiadora, mas eu não sou o fracasso. Eu não sou a dor. Eu não sou a derrota. Eu não sou a injustiça. Eu não sou a traição. Eu não sou a rejeição. Eu não sou. Eu sou filho e filha amada. Confesso que silenciei sentimentos por medo de parecer fraca ou fraco. Eu me calei. Eu não busquei ajuda. Eu não expus. Mas agora, eu confesso que eu não quero viver mais dessa vida. Me ajude a ressignificar o que precisa ser ressignificado. Mesmo que doa. Me ajude a fazer as pazes com o meu passado. Eu libero no mundo espiritual todas as pessoas que me feriram, que me machucaram, que me traíram, que me causaram dor, que me causaram sofrimento. Eu agora renuncio à identidade de vítima. Eu não sou vítima mais. Não quero que ninguém me veja como um coitado ou coitada. Não quero que ninguém me veja mais como vítima. Eu renuncio agora todo o rótulo do trauma. Renuncio à amargura agora, em nome de Jesus que estava escondida. Eu te entrego agora, papai, cada memória dolorosa, cada lágrima, cada ferida, cada pergunta sem resposta. Eu coloco agora, me ajuda a ressignificar a minha história. Me ajuda a entender o propósito que o Senhor tem na minha vida. Muda o significado de tudo que eu vivi. Transforma a minha dor em autoridade. Eu sei que o Senhor está me trazendo a existência e me entregando ousadia, autoridade. Eu terei autoridade para fazer do que eu vivi
é autoridade, são experiências. Olha o quanto eu amadureci. Eu quero declarar agora, eu não quero mais só sobreviver. Eu quero viver. Eu quero cumprir propósito. Eu quero desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou viver tudo que o Senhor estabeleceu, que comece a se manifestar. Pai, eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, minhas emoções. Eu entrego meu corpo, toda enfermidade. Bate em retirada. Toda enfermidade, bate em retirada, que somatizou, se foi doenças da alma, doenças psicossomáticas, eu rejeito agora. Eu sou saudável, eu sou curado ou curada. Eu agora não abro mão do que o Senhor tem para minha vida. Eu tomo posse de tudo que o Senhor determinou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Que glória é essa? Aleluia. Nunca mais queira se ver como vitimista, como vítima. Chega! Você não é um coitadinho ou coitadinha. Você é filho e filha. Se veja como filho, como filha. Levanta a cabeça do que Deus tem para você. Aleluia! Desfrute, porque enquanto você ficar chorando por migalhas, você não desfruta do bom, do melhor que Ele tem para a sua vida. Chega! Já deu! Novo tempo, tempo novo. Tudo novo, Deus já estabeleceu. Basta você começar a dizer: Senhor, eu quero como o Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Aleluia! Eu tenho vivido dias desafiadores, mas eu estou aqui dizendo, eu não abro mão. Eu estou aqui todo dia, juntamente com todos os outros pastores. Cada um de nós tem passado desafios diferentes. Cada um de vocês tem passado desafios. Mas nem por isso você não deixou de vir. Nem por isso eu deixei de vir. Sabe por quê? Porque nós estamos mandando um recado. Aleluia! O céu, o inferno, para tudo, dizendo, você não me para. Você não vai me parar. Para, eu estou aqui cumprindo o propósito e eu vou cumprir e eu vou viver tudo que o Pai tem para minha vida. Não pare! Não pare! Muitas pessoas não estariam recebendo. Se você tivesse não pare, porque ele está ele está no governo da vida, coloca ele no governo de tudo e para pensar o que eu perdi. Será que eu tinha colocado no trono? Que quem estava no trono era o cônjuge. Quem estava no trono? Quem está no trono agora? Há situações que a gente precisa perguntar. A minha pergunta desse momento é: quem está no trono? Quem está no governo da sua vida? É mamão? É Deus? Era cônjuge? Quem era? Então, tem situações para a gente colocar só ele no trono. Ele que governa. É ele que direciona a minha vida. Eu perco, gente, controle. Nós perdemos controle. Não, ele tem controle de tudo. Começou a ver hoje. Aí nós temos uma pessoa aqui no Goiás. Aí falando, agora que nós vamos fazer? E eu disse, não sei, Deus sabe. Ele tem tudo sob controle. E aí Deus usou uma pessoa, uma mulher de Deus, para instruir a gente no salão. E pronto, por quê? Deus tem controle de tudo. Se ele falou que hoje vai acontecer, que tinha que ter essa reunião, é porque vai ter. Ele tem cura. Então, o que ele declarou e decretou, tá bom. Amém? Amém? Aleluia. Está gravando. Nós vamos tirar agora, tá? Agora eu vou parar a gravação. Gente, sejam rápidos.
Não vou usar a palavra